Muito boa tarde, meus amados. Graça, paz, saúde e prosperidade. Estamos iniciando mais um devocional diário, o nosso momento da palavra. E nós vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde nós estamos falando das bem-aventuranças. Mas antes de eu entrar na palavra, hoje nós já tivemos lá no rádio, apresentando o programa Falando de Vida na FM 104,7. Eu gostaria que você que está assistindo, que desse o seu retorno, desse para nós um feedback. O que você está achando do programa? Se você ainda não assistiu, veja, é um programa totalmente diferente dos programas que você já viu. E também que ontem nós tivemos a nossa live com o tema: o que acontece depois da morte? Morri. E agora? Está lá no Facebook, na página ICB Fátima. Veja, é muito interessante. E agora nós vamos para a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E hoje nós vamos falar no verso 5 e no verso 6, que diz: Bem-aventurados os humildes ou mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? Essa bem-aventurança, meus queridos, ela se refere àqueles que, mesmo quando agredidos, não se deixam dominar pela amargura. Ao contrário, usam a mansidão para suportar. E quando sofrem pressão, eles se mantêm calmos e são aprovados por Deus. Essa promessa é muito parecida com aquela que está no Salmo 37, 10 e 11. Apenas os mansos são capazes de discernir que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores dos mundos das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está lá em Efésios, capítulo 6, verso 12. Bem-aventurados os mansos, porque eles não se deixam dominar pela ira, não são dominados pelo ego, a sua confiança está completamente no Senhor. Os mansos serão recompensados de uma vez por todas, quando os inimigos de Deus forem derrotados. Toda injúria, calúnia, desacato, humilhação, tudo o que o cristão passou nesta terra, todo sofrimento que desafiou a sua fé, um dia não existirá mais. Você vai gozar do reino de Deus. E também diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Nos tempos bíblicos, a fome, a sede era comum naquele tempo. Era muita miséria. Além daquela região onde que Jesus viveu, aquela região da Galileia, era uma região muito quente, muito seca. Havia o tempo que Jesus passava ministrando a eles, Jesus passava por aquelas aldeias, aquela sequidão. A fome era tão forte. Aquelas pessoas viviam numa pobreza tão grande
que mal tinham o que comer. E a fome, dependendo da intensidade, ela se transforma em dor, além de outras consequências. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados pelo Senhor. Amados, como é duro também sofrer a injustiça. Nós vivemos no Brasil, um país muito grande. A região que nós vivemos é considerada a região mais rica do Brasil. Mas mesmo assim é difícil. Mas há regiões no Brasil também em que as pessoas mal têm o que comer. O Brasil é um país onde as pessoas sofrem muitas injustiças, principalmente por políticos inescrupulosos, justiça comprada. O rico apronta e nada acontece, e o pobre, por qualquer coisinha, está perdendo a vida na mão daqueles que deveriam fazer justiça. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que suportam, aqueles que não revidam, porque um dia nós seremos saciados, porque o nosso Senhor é a verdadeira justiça. Um dos nomes de Deus é Tissidecno e Yavé. O Senhor é a nossa justiça. Então não se desespere, amados. Não espere justiça neste mundo. Neste mundo é passageiro. Um dia, se você se manter na presença de Deus, você vai conhecer a verdadeira justiça, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, que só em Deus encontraremos. Mas para isto, nós temos que viver hoje na presença de Deus. Não se esqueça, veja a live de ontem. Veja a live que foi ministrada ontem à noite. Está lá na página ICB Fátima. O tema é: o que acontece depois da morte? Você vai ver que vale a pena ser fiel, vale a pena confiar em Deus, vale a pena servir ao Senhor. Amanhã nós continuaremos com as bem-aventuranças. Agora eu vou orar por você. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Pai, pedindo a Tua misericórdia sobre todas essas vidas, sobre todas essas famílias, sobre todos esses lares, sobre esses, Senhor, que estão padecendo injustiça, sendo humilhados. Pai, que a Tua graça venha sobre eles, Pai, para que eles possam superar e vencer. Saber, meu Deus, que por trás de tudo isto existe um espírito maligno, que quer que a gente peque, que quer que a gente faça coisa errada, que quer que a gente desagrade a Deus, que quer que a gente saia da presença de Deus. Por isso, nos dê força, meu Deus, para andarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e até amanhã.